Bom dia, nono ano! Tudo bem? Vamos então começar a nossa aula de geografia. Hoje a gente vai introduzir o capítulo 25, tá? Nós vamos falar no capítulo 25 sobre a Austrália e a Nova Zelândia. Hoje nessa aula a gente vai falar só da Austrália. Na próxima aula a gente termina o capítulo falando da Nova Zelândia, tá? E só depois que a gente terminar o capítulo na outra aula é que a gente vai fazer a atividade, tá bom? Então hoje a gente vai falar só sobre a Austrália. Na outra aula a gente já viu um pouquinho sobre a Oceania, né, esse continente, e a gente viu que a Austrália e a Nova Zelândia são os dois maiores países aí, né? São ilhas, mas que são as maiores. Depois tem várias outras ilhas que a gente viu, mas as principais, então, Austrália e Nova Zelândia, tá? Então, a gente vai estudar hoje sobre a Austrália, o maior país ali, então, da Oceania, tá? Em aspectos físicos, né, em território, em relevo mesmo, é basicamente formada por planaltos baixos, tá? Então, muita planície, porque as planícies são próximas, né, ao oceano, e a gente sabe que é uma ilha, então todo o contorno de oceano, né? Então tem bastante planície, tá? Que predomina, então, baixas altitudes. Mas o território inteirinho da Austrália é só plano, poucos planaltos, baixa altitude? Não, também tem aí algumas regiões um pouco mais elevadas, tá? Que até aí tem até uma cordilheira, tá bom? Com alguns espaços, né, mais montanhosos. A Austrália, ela tem, olha só, gente, metragem, mais de 36 mil quilômetros de litoral. Então, o país todo, né, é um contorno de litoral. Essa quantidade é 5 vezes maior do que o litoral brasileiro. Então, é muito litoral, né, que tem aí na Austrália, tá? Formado por belas praias. A costa leste, banhada pelo Oceano Pacífico, tem uma grande barreira de corais, tá? Uma das maiores barreiras de corais que tem aí no mundo, até declarada Patrimônio da Humanidade, tá? Então, bastante coral, cerca de 2.300 quilômetros de barreira de coral. A gente vai ver aqui no mapa onde fica certinho essa barreira de coral. Vamos lá, bem aqui, ó. Tá vendo no Oceano Pacífico? Aqui é a barreira de corais que tem. Aqui, a Grande Cordilheira. Então, nessa região aqui, tem umas cadeias de montanhas aí mais elevadas, tá? Principalmente onde tá as corzinhas mais escuras, tá? Aqui também, ó, na parte mais desértica, né, da Austrália, a gente tem aqui algumas altitudes maiores. Onde está o verdinho são as planícies. A gente vê que segue o contorno aí do litoral, né? Dessa região aqui. Depois a parte amarela também, um pouco mais plano, né? Planaltos poucos elevados, tá? Então, aqui é o mapa da Austrália, então, cercada por mares, Oceano Pacífico, Índico e Atlântico, certo? Com poucas alterações aí de montanhas, bastante planície, né, que pega o redor todo, e planaltos mais baixos, certo? Então aqui está a Austrália. Um clima quente, né, desértico. Olha aqui a linha do Equador, né? Então, a gente sabe que a linha do Equador é uma região bem quente. Então, opa, mudou o mapa aqui. A Austrália é uma região quente, tá? Bom, a Austrália é predominantemente árida e quente, acabei de falar, né? Com uma rede hidrográfica pouco extensa devido à carência de rios. Então, tem pouquíssimos rios no lugar, tá?
destacando-se dois principais rios. A maioria, 60% do território, ele é desértico e semiárido e com baixo índice pluviométrico, tá? Que é pouca água, tá? Vamos voltar aqui para o mapa, que vocês observam então, olha aqui rio. Esses são os dois principais rios, tá? Depois, rios, lagos, maioria então subterrâneos, tá? Esses aqui, que né, nessa região até mais populosa, né, um clima melhor para se viver, onde tem o rio, nessa região aqui, tá vendo aqui maioria então de área desértica, tá? Então bem pouco povoada essa região aqui. Ao norte e a nordeste da Austrália tem um clima tropical quente e úmido, né? Onde passa ali no Equador, um clima tropical, parecido aqui tá, né, com a floresta amazônica, para vocês terem uma ideia, aquele clima quente, úmido e floresta tropical, tá? Tem a imagem aqui, olha, mostra, né, a floresta tropical. Essa é originária, né, do lugar ali. A leste das áreas desérticas e semiáridas tem um domínio de clima temperado. Então, a leste, né, depois que termina ali o deserto, já tem um clima mais temperado e com floresta temperada. A espécie predominante, as árvores principais, ali é o eucalipto gigante, que atinge cerca até de 50 metros de altura. Esses tipos de eucalipto a gente conhece, porque tem bastante aqui na nossa região e foi trazido da Austrália. Tá? Então, o eucalipto, esse que usa para papel, celulose, que tem bastante reflorestamento aqui próximo, né? Tem aqui em Mogi Guaçu, né? Até International Paper, que faz o reflorestamento desses eucaliptos. A muda do eucalipto é de origem australiana, então trouxeram para o Brasil, né? E a gente vê tanto por aqui, muito utilizado, né? Como matéria-prima para o papel. Então tem essa floresta temperada de eucalipto originária da Austrália, tá? Dinâmica demográfica, né? Onde está a maior população dentro do país, onde está a menor população, se está na área rural ou não. Então, a dinâmica, né? Onde está, como está introduzido tudo isso. E demográfica vem de pessoas, né? Gente, vou tomar um golinho de água, porque minha boca está muito seca, só um minutinho. Então, é um país pouquíssimo populoso. Ele não é populoso, tá? Tem poucas pessoas, certo? Olha aí, em 2016 teve um censo de cerca, né, quase 24 milhões de pessoas. Pouquíssimas pessoas. No Brasil a gente já passou de 200 milhões. Então olha aqui, 24 milhões. É pouca gente, então é pouco povoado, perdão, pouco populoso. Tá? E pouco povoado também, principalmente aqui, né? A população se distribui de forma irregular no país. Quer dizer, o país não é todo povoado de uma forma igual em todo lugar. Não. A maioria da população está aqui, ó, nessa parte rosa. Então, praticamente toda a população do país está aqui. Depois se estende um pouquinho mais aqui na parte mais amarelinha. E essa região cinza aqui é praticamente deserta mesmo, com poucas pessoas, certo? Tanto é que a gente viu no outro mapa que essa região é mesmo deserto, né? No território, relevo, desértico, o clima. Então não tem mesmo, né? Muita gente aqui. Mas aqui um clima bom, né? Chove mais, planície, né? Terra boa, umidade do mar. Então, essa região aqui é boa para viver, tá? Então, a maioria das pessoas estão aqui nessa região, certo?
A maioria da população, aí 90% da população, vive nos centros urbanos, tá? Então, pouquíssimas pessoas vivem na área rural, certo? Tem aí as principais cidades, grandes centros urbanos, uma das principais é Sydney, tá? Que está aqui na imagem, aqui, né, a Ópera de Sydney, tem até em cartão postal, tudo bem famosa, né, essa construção aqui. A maioria da população, como a gente já viu na outra aula, né, a maioria da população da Austrália é de origem europeia, ingleses, né, maioria ingleses, e depois vieram também outros povos de outros países da Europa, tá? Cerca de 27% da população australiana nasceu em outro país. Quer dizer, a maioria da população veio de fora. Perdão, maioria não, né? 27% da população veio de fora, tá? Tentar uma vida melhor, porque realmente é um país muito bom para se viver, certo? Então, a maioria desses 27% ou veio do Reino Unido, ou veio da Nova Zelândia, da Índia, da China e da Itália. Então, a maioria dos 27% vieram desses países aí para a Austrália, certo? E uma média de 35% dos australianos que nasceram na Austrália tem o pai ou a mãe que veio de fora, que nasceu em outro país. Então, a gente observa o quê? Que a Austrália tem muito imigrante, muita população de fora, muita gente que vem de outros países, principalmente europeus e asiáticos, para morar na Austrália, tá? E realmente vão em busca de uma vida melhor e consegue, a maioria consegue, porque ali tem uma economia boa que a gente vai ver, um alto IDH, né? E tem então bastante área também para trabalhar. Tem também os povos tradicionais, que seriam os indígenas, né? Porque lá aconteceu como aqui no Brasil, certo? Foram colonizados pelos ingleses, tinha os indígenas, mas eles foram, né, deixados de lado, massacrados, aquela mesma história que chega e tenta fazer o indígena de escravo, vai roubar tudo que é a terra deles, vão deixar eles, né, mais afastados por lá. Então, os ingleses vão dominando aquela região que a gente viu do litoral, né, e vão automaticamente afastando, né, os indígenas ali da Austrália. Vai meio que colocando eles para o interior do país, né, onde não é tão legal assim de se viver, né. Hoje, 1,5% da população são esses indígenas, tá? Quando os ingleses desembarcaram na área que hoje corresponde a Sydney, havia 300 mil aborígenes. Aborígenes é o nome que dá para os indígenas desse lugar, tá? Tinha 300 mil espalhados pela Austrália. Pela Austrália. Gente, meu boca tá seco, tô até falando errado, tá horrível. Desculpa, viu? Divididos em grupos que falavam mais de 200 línguas. Então, eram 300 mil indígenas, né, aborígenes, divididos em mais cerca de 200 línguas. Então, era muita população, muita diversidade de culturas e línguas que foram, né, sendo dizimadas, infelizmente. Com ancestrais vindos da Indonésia, então essas pessoas, né, esses aborígenes, tinham seus ancestrais mais antigos que vinham da Indonésia há 50 mil anos atrás, mais ou menos. Então esses povos são aí uma das culturas mais antigas do mundo, tá? Na maioria dos grupos, né, a maioria deles viviam como nômades, viviam das florestas, viviam da terra, vivem ali do que a natureza traz para eles, certo? Bem como os indígenas aqui do Brasil mesmo. No início, os europeus fixaram, então, como eu disse, na faixa litorânea, deixando o interior para os aborígenes, né? O interior foram empurrando para a floresta, para
os lugares mais ruins, deixando o litoral ali o lugar melhor para os ingleses, infelizmente, né? Quando se descobriu que nessas terras havia ouro, teve início uma grande luta pela posse dessas terras e pelo ouro. Os aborígenes, que são os indígenas, foram violentamente expulsos de seus territórios e alojados em missões e reservas do governo. Aí o governo, já dominado pelos ingleses, fazem algumas reservas, joga todo mundo lá e pronto. Olha que fácil de resolver o problema. Ai, gente, olha, difícil, né? É difícil a gente imaginar e saber, né, que um povo se sente superior ao outro e simplesmente vai lá e toma tudo que é deles e deixa eles escanteados. Infelizmente, isso aconteceu muito em todo o mundo, praticamente, né? Em 1967, olha, não faz tanto tempo assim, hein? Foram reconhecidos como cidadãos australianos, esses indígenas, só foram reconhecidos como cidadãos do próprio país deles, né, em 67. E somente em 76 foi concedida a eles a posse das terras onde eles viviam. Então, eles viviam em terras que era do seu próprio país, mas eles não eram considerados cidadãos, e a terra não era deles. Então, há pouco tempo é que eles tiveram essas vitórias, essas conquistas de poder ser cidadão e de ser dono da sua própria terra. Olha só que ingratidão, né? Que coisa horrível, sendo que tudo era deles, né? Infelizmente, os indígenas do mundo aí sofreram muito na mão desses europeus, né? E sofrem ainda, né? Tem muita discriminação, ainda são separados, né? Não visto como civilizados em muitos casos. E é errado, né, gente? A Austrália na economia global. A Austrália está muito bem na economia global, né? Ela é uma das maiores destaques na economia do mundo, né? Tem aí um grande desenvolvimento de indústria, né? De tecnologia, produz de quase tudo, mas também tem um solo muito rico, tem muitos minérios, tem muita coisa boa lá, tá? E ela é até um membro da APEC, né, que é a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. E só está na PEC os principais países, líderes, né, no mundo aí de desenvolvimento, tá? Então é aqui, ó, maioria países do norte, então, e aqui a Austrália, tá? Tem algum país da América Latina, mas aí já envolve bem menos, tá, gente? Então, existe aqui, né, uma barreira alfandegária bem encurtada, né, que vai sendo diminuído cada vez mais, e tem grande comércio. Esses países em laranjinha são os principais países de comércio do mundo e estão na mão deles 45% de todo o comércio mundial. A gente sabe que é o comércio, que é a indústria que gira o mundo inteiro na sua economia, e está na mão deles quase metade de tudo que acontece no mundo na relação econômica, tá? Entre os problemas enfrentados na concretização desse objetivo estão as disputas entre as maiores potências da organização, Estados Unidos, China e Japão. Então, para ter um livre comércio, que eu estava falando para vocês, mais livre entre eles, né, precisa ter aí a conscientização, né, e precisa desses países, Estados Unidos, China e Japão, quererem também isso, tá? Porque eles estão sempre em disputas, estão sempre tentando fazer alguma coisa em que eles tenham mais lucro, né? Então tem muita coisa ainda para ser resolvida, mas a Austrália está então ao meio de tudo isso. Então a Austrália está, né, quase aí que no topo, junto com os principais líderes da economia do mundo, certo? Hum. A Austrália tem um grande parque industrial, é muito diversificado, tem muito minério, tá? É um país rico na mineração. Um dos motivos pelo qual ele conseguiu se industrializar rápido, porque ele tem muita matéria-prima, tá?
E tem aí bastante indústria siderúrgica, metalúrgica, química, automobilística, eletrônica, têxteis e alimentícia. A indústria, o comércio e o turismo apresentam uma grande parcela do produto interno bruto. Ou seja, a indústria, o comércio e o turismo é o que mais gira a economia, o que mais dá dinheiro dentro da Austrália. E é o que abre as portas para o emprego também, certo? Então tem aí indústria, comércio e turismo como principal fonte de renda da maioria da população da Austrália. Desenvolvimento industrial, então, está junto com o rico subsolo, como eu falei para vocês. Então, eles conseguiram desenvolver muitas indústrias porque ele tem um solo rico, tá? Bauxita, urânio, níquel, ferro, entre outros. Também tem destaque na mineração por causa disso. Também tem a pecuária, que destaca a rebanho de ovinos, tá? É o terceiro maior produtor de ovinos do mundo e fornece lã. Tá vendo aqui, ó, o rebanho de ovelhas? Da ovelha eles tiram a lã. E produtores de lã, eles estão no topo do mundo, tá? É o país que mais exporta lã no mundo todo, certo? Para fazer essa criação, né, a gente precisa de muita água, porque consome muita água essas criações, e aí eles usam das águas de lençóis freáticos, certo? A agricultura. Tá. A agricultura também é bastante desenvolvida e moderna. É praticado sobretudo no sul do país, onde tem mais chuvas, tá? Predominam as grandes propriedades rurais, nas quais se plantam cereais, cana-de-açúcar, frutas e algodão. As condições de vida lá, em geral, são muito boas. A Austrália apresentou o terceiro mais elevado índice de desenvolvimento humano do mundo. Então, o terceiro mais elevado índice de desenvolvimento humano do mundo. É o terceiro melhor país para se viver no mundo inteiro, tá? A esperança de vida ao nascer, ou seja, a média de vida das pessoas lá, passam de 83 anos. Então, vive bastante. Aí já entra a Nova Zelândia. Então, a Nova Zelândia eu vou deixar para outra aula, tá? Nessa aula a gente viu mais mesmo um pouquinho da Austrália, como ela é topo da economia, topo no IDH, muito bom para se viver, tem bastante indústria, né, turismo, comércio, tem plantação, agricultura, agropecuária, né? Bem desenvolvido, um lugar legal para se viver. Só é bem quente, muito calor, tá? Então, a gente viu aí um pouquinho dos povos tradicionais, né? Os indígenas também foram massacrados, infelizmente, né? A maioria da população está nos centros urbanos, as cidades são muito desenvolvidas, muita tecnologia, né? E a gente viu aí um pouquinho das florestas e do clima árido também que tem. Então é isso, gente. Próxima aula a gente termina esse capítulo falando da Nova Zelândia e depois faz as atividades, certo? Então é isso. Estou aqui se precisarem de mim para tirar dúvida. Bons estudos, gente. Até a próxima aula.